Versículo do dia. Um versículo da Palavra de Deus para a sua meditação. Amém, glórias a Deus, ótimo domingo, mais um domingo na presença de Deus. Hoje é domingão, amados. Domingo, dia 18, domingo 18 de agosto do ano de 2024. Mais um momento que vamos para o nosso devocional. Bom dia, Brasil. Bom dia você, amigo internauta que está acompanhando a nossa programação aqui no YouTube. Deus vos abençoe, que a graça, a paz e a comunhão do Santo esteja com todos. Vamos falar hoje sobre José que interpreta os sonhos de Faraó. Amém? Amados, Gênesis capítulo 41, versículo 1. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e resseguidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou e era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Ele lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos disseram, E fui restaurada a minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquiticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tivesse feito, pois continuava tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, resseguidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho. Disse-lhe José: Deus revelou ao faraó que ele está para fazer as 7 vacas boas, não 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vagas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo da fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos da fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons,
que virão a fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esses estoques servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou o dedo do seu anel, o selo, e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos da fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potifera, sacerdote On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manases, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agradava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Amém. Palavra de Deus para a nossa meditação. Livro de Gênesis, do 41 ao 57, para a nossa meditação. Vamos orar? Nesse domingo, abençoar o nosso domingo, será um domingo de vitórias e conquistas, porque a graça de Deus estará conosco. Senhor, meu Deus, Pai amado, mais uma vez estamos aqui, Deus, humildemente pedindo a bênção, pedindo, Deus, a Tua proteção. Que o Senhor, ó Pai, venha nos capacitar, que o Senhor, Deus, venha nos colocar em caminhos conforme a Tua palavra. Senhor, que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo venha estar conosco. Senhor, nós pedimos a Tua bênção. Pedimos, ó Deus, Pai amado, que o Senhor esteja nos capacitando. Senhor, que o Senhor venha nos honrar, nos colocar, ó Deus, em caminhos conforme a Tua palavra. Nós pedimos, meu Deus, a Tua bênção, a Tua proteção, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha estar conosco, nos capacitando, preparando, Senhor, que esse domingo será um domingo de honra, será um domingo, Deus, da Tua presença, será um domingo, Deus, que a graça e a paz e a comunhão do Espírito Santo se fará presente conosco. Nós pedimos, Deus, que esse domingo será um domingo de vitórias em nome de Jesus, que o Senhor venha nos livrar de todo o perigo, de todo o mal. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, um ótimo domingo. Às 22 horas tem mais devocional. Bom dia, gente. Deus abençoe. Bom domingão.